Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, há mais de 3.000 cemitérios ao redor do mundo que guardam segredos tão obscuros que as autoridades classificaram seus arquivos por décadas. Histórias que jamais aparecerão nos livros de história, mortes inexplicáveis que desafiaram a ciência forense e depoimentos que foram silenciados para sempre. Se você ficar até o final deste vídeo, descobrirá por que estes lugares sagrados se tornaram cenários dos mistérios mais perturbadores que a humanidade já tentou ocultar. E antes de continuar, inscreva-se no canal, pois o conteúdo que você está prestes a ouvir pode desaparecer da internet a qualquer momento, tal como aconteceu com outros casos semelhantes que investigamos. O cemitério de Poveglia, uma pequena ilha entre Veneza e Lido, esconde sob sua terra aparentemente sagrados restos de mais de 160.000 pessoas. Mas o que as autoridades italianas nunca vão te contar é como esses corpos foram parar lá. Durante a peste bubônica do século XIV, esta ilha se tornou um depósito humano onde jogavam tanto os enfermos quanto os mortos, sem qualquer distinção. Os relatos dos poucos sobreviventes que conseguiram escapar de Poveglia falam de gritos que saíam das valas comuns, de pessoas enterradas vivas que arranhavam a terra tentando sair. Mas a verdadeira escuridão de Poveglia começou em 1922, quando o governo italiano estabeleceu um hospital psiquiátrico na ilha. Os registros oficiais mencionam tratamentos experimentais, mas os documentos classificados que vieram à tona décadas depois revelam uma realidade muito mais sinistra. O Dr. Paolo Grimaldi, que dirigia a instituição, realizava experimentos em pacientes vivos sem anestesia. Os arquivos médicos descrevem lobotomias feitas com ferramentas improvisadas, injeções de substâncias desconhecidas e procedimentos que não tinham nenhum propósito médico aparente. Os funcionários do cemitério atual de Poveglia relatam constantemente fenômenos inexplicáveis. Ferramentas que aparecem em lugares diferentes a cada manhã, sons de escavação durante a madrugada quando não há ninguém trabalhando e, o mais perturbador de tudo, ossos humanos que emergem do solo após cada chuva intensa. A análise forense destes restos revelou marcas de serra e perfurações que não correspondem a nenhum procedimento médico conhecido da época. A terra de Poveglia contém 40% de cinzas humanas. Caminhar sobre este cemitério significa, literalmente, pisar nos restos pulverizados de milhares de pessoas que morreram em circunstâncias que o governo italiano prefere manter em segredo. Os pescadores locais evitam se aproximar das costas da ilha porque suas redes constantemente retiram ossos humanos do fundo do mar. Ossos que mostram sinais de trauma severo, fraturas múltiplas e evidências de que muitas destas pessoas foram enterradas enquanto ainda respiravam. O cemitério de Stull, no Kansas, Estados Unidos, tem sido objeto de investigações governamentais classificadas por mais de 50 anos. As autoridades locais insistem que é apenas um pequeno cemitério rural, mas os registros que conseguimos obter através de solicitações de informações públicas contam uma história completamente diferente. Em 1943, uma série de mortes inexplicáveis começou a ocorrer num raio de 10 quilômetros ao redor do cemitério de Stull. As vítimas, todas moradoras da zona rural do Kansas, apareciam mortas em suas casas sem sinais de violência, doença ou trauma. Os laudos forenses da época, que permaneceram ocultos até poucos anos atrás, descrevem algo que desafia toda a lógica médica. Os corpos mostravam sinais de envelhecimento acelerado, como se tivessem vivido décadas em questão de horas. Cabelos completamente brancos, pele enrugada como pergaminho e órgãos internos deteriorados como os de idosos. Tudo isso em vítimas que tinham entre 20 e 30 anos. A investigação oficial foi encerrada abruptamente em 1944, mas arquivos internos do FBI revelam que os agentes continuaram monitorando a área por décadas. Os relatórios mencionam avistamentos de figuras humanoides que caminhavam entre os túmulos em noites sem lua. Depoimentos de moradores locais que garantiam ouvir conversas em idiomas desconhecidos vindas do cemitério e fotografias que mostram anomalias luminosas que não puderam ser explicadas pela tecnologia da época.
Em 1978, uma equipe de pesquisadores da Universidade do Kansas obteve permissão para realizar escavações arqueológicas em Stu. O que encontraram nunca foi publicado em revistas científicas. Os membros da equipe, que assinaram acordos de confidencialidade que ainda estão vigentes, descobriram estruturas subterrâneas que não constavam em nenhum registro histórico do cemitério. Túneis escavados com precisão matemática que se estendiam por quilômetros sob a superfície, conectando o cemitério a locais que ainda permanecem classificados. O Dr. Robert Shen, geólogo que participou das escavações, conseguiu vazar alguns detalhes antes de seu misterioso desaparecimento em 1981. Segundo suas notas, encontradas em seu escritório após ser declarado desaparecido, as estruturas subterrâneas de Stu mostravam sinais de construção que precediam em séculos a fundação oficial do cemitério. As paredes dos túneis estavam cobertas com símbolos gravados que não correspondiam a nenhum sistema de escrita conhecido, e a análise do solo revelou concentrações anormalmente altas de elementos radioativos que não existem naturalmente no Kansas. Os atuais moradores de Stu aprenderam a viver com regras não escritas, passadas de geração em geração. Nunca sair de casa depois das 11 da noite durante os meses de outubro e abril. Nunca se aproximar do cemitério quando houver neblina, não importa a hora do dia. E o mais importante, se ouvir seu nome sendo chamado vindo da direção do cemitério, nunca responda e nunca olhe para trás enquanto corre na direção oposta. O cemitério judeu de Praga esconde, sob suas lápides amontoadas, uma das histórias mais perturbadoras da Europa medieval. As autoridades tchecas mantiveram em segredo por séculos os verdadeiros motivos pelos quais este cemitério contém 12 camadas de sepultamentos sobrepostos. A versão oficial fala de falta de espaço e tradições religiosas, mas documentos do Arquivo Municipal de Praga revelam uma realidade muito mais sinistra. Durante o século XV, uma série de epidemias atingiu o bairro judeu de Praga com uma frequência e letalidade que não se registrava em nenhuma outra parte da cidade. Os registros médicos da época, escritos em latim medieval e traduzidos recentemente, descrevem sintomas que não correspondiam a nenhuma doença conhecida. As vítimas desenvolviam uma sensibilidade extrema à luz solar, perdiam peso de maneira acelerada até se tornarem praticamente esqueletos vivos, e nos estágios finais da doença, mostravam um comportamento agressivo em relação a outros seres humanos. O rabino Juda Loel Ben Bezalel, conhecido pela lenda do Golem, deixou escritos em hebraico antigo que permaneceram ocultos nos arquivos da sinagoga até 1992. Estes textos descrevem rituais de proteção realizados no cemitério durante as noites de lua nova, cerimônias que envolviam o enterro de objetos que ele descreve como contentores da escuridão. Arqueólogos que trabalharam em escavações limitadas no cemitério encontraram recipientes de argila selados enterrados entre os caixões, recipientes que contêm substâncias que ainda não foram identificadas pela ciência moderna. Os funcionários de manutenção do cemitério judeu de Praga relatam constantemente anomalias que as autoridades preferem ignorar. Lápides que aparecem fora de sua posição original a cada manhã, apesar de pesarem várias toneladas cada uma. Sons de escavação vindos do subsolo durante as horas que antecedem o amanhecer. E o mais inquietante, fotografias tiradas no cemitério que mostram figuras humanas entre os túmulos que não estavam visíveis no momento do clique. Em 1938, durante a ocupação nazista da Tchecoslováquia, um grupo de oficiais da SS realizou escavações não autorizadas no cemitério judeu de Praga. Os relatórios desta operação, que permaneceram classificados nos arquivos alemães até poucos anos atrás, mencionam a descoberta de câmaras subterrâneas que continham restos humanos em um estado de preservação que desafiava as leis da decomposição natural. Os corpos, alguns dos quais datavam de vários séculos atrás, mostravam sinais de terem sido enterrados vivos e apresentavam mutilações que sugeriam algum tipo de ritual. Os nazistas abandonaram abruptamente as escavações depois que 3 membros da equipe morreram em circunstâncias inexplicáveis.
Os relatórios médicos alemães descrevem sintomas semelhantes aos das epidemias medievais: sensibilidade extrema à luz, perda acelerada de peso e comportamento agressivo. Os sobreviventes da expedição foram transferidos para instalações psiquiátricas onde permaneceram até o fim da guerra, balbuciando em idiomas que os linguistas não conseguiram identificar. O cemitério de Bachelors Grove, em Illinois, tem sido palco de mais de 100 desaparecimentos documentados desde 1920 até hoje. As autoridades locais insistem que se trata de um cemitério abandonado sem importância histórica, mas os arquivos do condado de Cook revelam uma história que tem sido sistematicamente ocultada do público em geral. Bachelors Grove foi estabelecido em 1844 como cemitério para imigrantes alemães. Mas os registros de sepultamento mostram inconsistências que sugerem atividades muito mais sinistras. Os livros de registro do cemitério documentam sepultamentos de pessoas que, segundo outros arquivos oficiais, morreram anos depois de suas supostas datas de enterro. Nomes que aparecem em múltiplas tumbas com datas de morte diferentes, e o mais perturbador, registros de sepultamentos de pessoas que nunca existiram, segundo os censos populacionais da época. Os investigadores que tentaram verificar estes dados encontraram arquivos que desaparecem dos registros oficiais e depoimentos de funcionários que negam ter tido acesso a informações que claramente manusearam no passado. Em 1973, um grupo de estudantes da Universidade Northwestern realizou um projeto de pesquisa histórica em Bachelors Grove. Dos 8 estudantes que participaram do projeto, apenas 3 retornaram. Os relatórios policiais sobre os desaparecimentos foram classificados e selados por ordem judicial, mas as famílias dos estudantes desaparecidos conseguiram obter cópias dos depoimentos dos sobreviventes através de processos legais que duraram décadas. Os depoimentos descrevem encontros com figuras humanas que caminhavam entre os túmulos durante o dia, pessoas vestidas com roupas de diferentes épocas históricas que interagiam com os estudantes como se fossem contemporâneos. Estas figuras forneciam informações detalhadas sobre eventos históricos que não apareciam em nenhum livro didático, datas específicas de batalhas menores, nomes de pessoas que viveram na zona durante o século XIX e detalhes sobre a vida cotidiana dos primeiros colonos que só poderiam ser conhecidos por testemunhas oculares daquela época. Os estudantes sobreviventes também relataram ter encontrado estruturas dentro do cemitério que não estavam lá quando chegaram pela manhã. Pequenas construções de pedra que pareciam altares, círculos de rochas dispostos com precisão geométrica e trilhas que levavam a seções do cemitério que não constavam em nenhum mapa oficial. Quando retornaram no dia seguinte com câmeras para documentar estes achados, tanto as estruturas quanto seus companheiros haviam desaparecido sem deixar rastro. Os investigadores paranormais que visitaram Bachelors Grove nas últimas décadas relatam consistentemente o mesmo fenômeno. Fotografias que mostram mais pessoas do que as presentes no momento do clique. Gravações de áudio que captam conversas em alemão arcaico e equipamentos eletrônicos que falham de maneiras específicas, sugerindo interferência eletromagnética de origem desconhecida. As análises técnicas destas anomalias foram realizadas por engenheiros da Universidade de Chicago, mas os resultados nunca foram publicados devido a acordos de confidencialidade com agências governamentais não especificadas. O cemitério de Greyfriars. Em Edimburgo, Escócia, abriga um dos segredos mais obscuros da história britânica. Além das histórias conhecidas sobre ladrões de corpos e profanadores de túmulos, os arquivos do governo escocês revelam experimentos médicos que foram realizados neste cemitério durante o século XVIII e que continuaram por muito mais tempo do que as autoridades estão dispostas a admitir. Os registros oficiais mencionam a atividade de William Burke e William Arey, mas omitem completamente a participação de instituições governamentais no comércio de cadáveres. Os documentos classificados do Royal College of Surgeons mostram que o governo britânico estabeleceu um programa oficial de fornecimento de cadáveres que operava de Greyfriars para escolas de medicina de toda a Europa. Este programa não se limitava a corpos de pessoas já falecidas.
Os registros internos, que vieram à tona durante uma investigação parlamentar em 1987, revelam que eram feitas aquisições seletivas de indivíduos vivos que cumpriam critérios específicos para experimentos médicos. As vítimas destas aquisições seletivas eram principalmente mendigos, prostitutas e pessoas com doenças mentais que desapareciam das ruas de Edimburgo e apareciam nas mesas de dissecação das universidades europeias dias depois. Os arquivos médicos da Universidade de Edimburgo contêm descrições detalhadas de procedimentos realizados em sujeitos que mostravam sinais de terem sido sedados, mas que mantinham funções vitais durante as operações. O Dr. Alexander Monro, que dirigia a escola de anatomia da universidade, deixou diários pessoais que foram descobertos durante reformas no edifício em 1995. Estes diários descrevem experimentos que tinham como objetivo determinar quanto tempo um ser humano poderia ser mantido vivo durante procedimentos de dissecação. As anotações mencionam o uso de drogas para manter a consciência enquanto eram realizadas amputações e extrações de órgãos, tudo isso com o propósito declarado de avançar no conhecimento médico para o benefício do Império. Os atuais funcionários do cemitério de Greyfriars relatam constantemente a descoberta de câmaras subterrâneas que não aparecem em nenhum plano arquitetônico do local. Estas câmaras contêm mesas de pedra com canais esculpidos para drenagem de fluidos, instrumentos médicos do século XVIII que mostram sinais de uso recente, o mais perturbador, correntes e grilhões presos às paredes, sugerindo que os sujeitos dos experimentos eram mantidos vivos por períodos prolongados. As análises forenses dos restos encontrados nestas câmaras revelaram evidências de procedimentos médicos que não foram desenvolvidos oficialmente até o século XX. Técnicas de transplante de órgãos, cirurgias cerebrais de precisão e métodos de preservação de tecidos que superam a tecnologia médica disponível na época. Os cientistas que analisaram estes achados chegaram a conclusões que desafiam a cronologia oficial do desenvolvimento médico, sugerindo a existência de um conhecimento avançado mantido em segredo por séculos. O cemitério da Recoleta, em Buenos Aires, Argentina, esconde sob sua elegante fachada europeia um dos capítulos mais sombrios da história sul-americana. Os arquivos do governo argentino revelam que, durante a epidemia de febre amarela de 1871, este cemitério foi utilizado para algo muito mais sinistro do que simples sepultamentos. Os registros oficiais falam de 8.000 mortes pela epidemia, mas documentos internos do Ministério da Saúde da época mencionam mais de 20.000 desaparecimentos que nunca foram explicados publicamente. Os depoimentos de funcionários do cemitério daquela época, que permaneceram ocultos nos arquivos municipais até poucos anos atrás, descrevem a chegada noturna de carruagens que transportavam pessoas vivas, levadas diretamente às criptas sem passar por nenhum processo de registro oficial. Estes depoimentos mencionam gritos vindos das abóbadas subterrâneas durante as primeiras horas da madrugada, sons que os funcionários aprenderam a ignorar sob a ameaça de perderem seus empregos ou algo pior. O Dr. Eduardo Wild, que dirigia o Departamento de Higiene Pública durante a epidemia, deixou correspondências pessoais descobertas nos arquivos de sua família em 1983. Estas cartas revelam a existência de um programa experimental que usava vítimas da febre amarela para testar tratamentos que envolviam a injeção de sangue animal, transplantes rudimentares de órgãos e procedimentos que ele descreve como modificações da essência vital. As cartas mencionam a colaboração de cientistas europeus que foram a Buenos Aires especificamente para participar destes experimentos. As plantas arquitetônicas originais da Recoleta, mantidas em segredo por mais de um século, mostram uma rede de túneis subterrâneos que conectam as principais abóbadas familiares a instalações que não constam em nenhum registro oficial. Estas instalações incluíam laboratórios equipados com tecnologia médica avançada para a época, câmaras de isolamento com sistemas de ventilação sofisticados e, o mais inquietante, celas projetadas especificamente para manter prisioneiros vivos por longos períodos.
Os atuais funcionários da Recoleta relatam constantemente anomalias que as autoridades preferem atribuir a lendas urbanas. Caixões que aparecem abertos pela manhã, apesar de terem sido selados na noite anterior. Sons de maquinário funcionando nas seções subterrâneas onde não há equipamentos instalados e avistamentos de figuras vestidas com jalecos médicos do século XVIII que caminham entre os túmulos antes do amanhecer. Em 1992, durante trabalhos de restauração da abóbada da família Duarte, trabalhadores descobriram uma câmara secreta contendo arquivos médicos e espécimes preservados da época da epidemia de febre amarela. Os arquivos documentavam experimentos realizados em mais de 300 sujeitos vivos, incluindo tentativas de criar híbridos humano-animais, transplantes de cérebros entre espécies diferentes e procedimentos projetados para prolongar a vida através da transferência de órgãos de vítimas jovens para pacientes idosos. Os espécimes preservados incluíam órgãos humanos com sinais de modificação artificial, fetos em diferentes estágios de desenvolvimento com características anatômicas impossíveis e, o mais perturbador, cabeças humanas preservadas que mantinham expressões de terror e dor, sugerindo que permaneceram conscientes durante os procedimentos de separação do corpo. Estes achados foram imediatamente confiscados por autoridades federais e sua existência foi negada oficialmente, mas as fotografias tiradas pelos trabalhadores antes do confisco circulam em grupos de investigadores independentes. O cemitério de Père-Lachaise, em Paris, França, abriga segredos que vão muito além dos túmulos famosos de artistas e escritores. Os arquivos da Prefeitura de Paris revelam que, durante a Comuna de 1871, este cemitério foi usado como centro de execuções em massa que superaram em número e crueldade os eventos oficialmente documentados. Os registros internos da polícia francesa mencionam a eliminação de mais de 5.000 comuneiros, mas testemunhas oculares falam de números que dobram ou triplicam essa quantidade. Os métodos de execução utilizados no Père-Lachaise naquelas semanas foram deliberadamente projetados para causar o máximo sofrimento possível. Os arquivos militares descrevem o uso de técnicas que incluíam o sepultamento parcial seguido de tiros não letais, amputações graduais realizadas por pessoal médico para prolongar a agonia e experimentos com diferentes tipos de venenos para estudar seus efeitos no corpo humano. Estes procedimentos eram supervisionados por médicos militares que documentavam meticulosamente cada reação e sintoma. Os túneis subterrâneos do Père-Lachaise, que se conectam às catacumbas de Paris, foram utilizados nesse período como laboratórios improvisados onde experimentos eram feitos em prisioneiros vivos. Documentos do Ministério da Guerra francês revelam a participação de cientistas alemães e austríacos que foram a Paris especificamente para estudar os limites da resistência humana à dor e à tortura. Estes cientistas desenvolveram técnicas que seriam usadas em conflitos posteriores e que lançaram as bases para métodos de interrogatório ainda utilizados na atualidade. O Muro dos Federados, onde oficialmente foram executados os últimos comuneiros, é apenas a parte visível de uma operação muito mais extensa que se desenvolveu nas seções subterrâneas do cemitério. As plantas arquitetônicas secretas da época mostram a construção temporária de instalações que incluíam câmaras de tortura, laboratórios médicos e celas de isolamento onde os prisioneiros eram mantidos vivos durante semanas, enquanto se realizavam experimentos que tinham como objetivo desenvolver novas técnicas de controle mental e manipulação psicológica. Os atuais funcionários do Père-Lachaise relatam constantemente a descoberta de objetos enterrados que não correspondem aos pertences típicos dos falecidos. Instrumentos médicos do século XIX que mostram sinais de uso recente. Correntes e grilhões que aparecem em túmulos que supostamente não foram abertos desde a sua construção original e documentos escritos em alemão que descrevem procedimentos médicos que não foram desenvolvidos oficialmente até décadas depois da Comuna. As análises do solo em diferentes seções do Père-Lachaise revelaram concentrações anormalmente altas de mercúrio, chumbo e outros metais pesados que eram utilizados em experimentos médicos do século XIX.
Estas concentrações formam padrões geométricos precisos que sugerem que foram resultado de atividades planejadas e sistemáticas, não de sepultamentos aleatórios. Os geólogos que estudaram esses padrões chegaram à conclusão de que indicam a existência de instalações subterrâneas muito mais extensas do que mostram as plantas oficiais do cemitério. Durante trabalhos de manutenção em 1988, os trabalhadores descobriram uma rede de câmaras subterrâneas que continham arquivos médicos, instrumentos cirúrgicos e restos humanos que mostravam sinais de terem sido utilizados para experimentos anatômicos. Os arquivos documentavam procedimentos realizados não apenas durante a Comuna, mas também durante as décadas posteriores, sugerindo que as atividades clandestinas continuaram muito tempo depois de o conflito político ter terminado oficialmente. Estes cemitérios representam apenas uma pequena amostra dos milhares de lugares ao redor do mundo onde a história oficial diverge dramaticamente da realidade documentada em arquivos classificados e depoimentos que permaneceram ocultos por décadas ou séculos. Os padrões que emergem destas investigações sugerem a existência de redes internacionais de colaboração em experimentos que desafiavam as normas éticas e legais de suas respectivas épocas. Redes que operavam com a proteção e o financiamento de governos que preferiam manter estas atividades em segredo absoluto. A evidência física que continua emergindo destes cemitérios, combinada com os documentos que gradualmente vêm à luz através de solicitações de informações públicas e vazamentos de arquivos classificados, pinta um panorama da história humana que é muito mais sombrio e complexo do que nos ensinaram. Estes lugares sagrados, que deveriam representar descanso e paz para os mortos, tornaram-se cenários de experimentação, tortura e segredos que as autoridades trabalharam ativamente para manter ocultos do conhecimento público. As implicações destes descobrimentos vão muito além de simples curiosidades históricas. Os métodos desenvolvidos nestes cemitérios, as técnicas experimentadas em vítimas que não tinham voz para protestar e os conhecimentos adquiridos através de procedimentos que violavam todos os princípios da dignidade humana, lançaram as bases para desenvolvimentos médicos, psicológicos e tecnológicos que continuam influenciando nosso mundo atual. A próxima vez que você caminhar por um cemitério, especialmente um com história de vários séculos, lembre-se de que sob seus pés pode descansar não apenas a história oficial de quem viveu antes de nós, mas também os segredos mais obscuros do que a humanidade é capaz de fazer quando opera sem supervisão ética e com o poder absoluto sobre a vida e a morte de outros seres humanos. Agora que você conhece estas histórias que nunca lhe contaram, que descobriu os segredos que governos e instituições mantiveram ocultos por séculos, você tem a responsabilidade de decidir o que fazer com esta informação. Compartilhe este vídeo para que outros também conheçam a verdade que se esconde nos cemitérios mais antigos do mundo. Deixe um comentário contando se conhece algum cemitério na sua região que tem histórias semelhantes ou se já viveu algo inexplicável em algum destes lugares. Inscreva-se no canal, pois continuaremos investigando e revelando os segredos mais sombrios da história que as autoridades preferem manter enterrados para sempre. Dê um like se considera que estas histórias merecem ser conhecidas por mais pessoas, e lembre-se, a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, não importa quanto tempo permaneça oculta sob a terra. Mas antes de me despedir, há algo mais que você precisa saber, algo que conecta todos estes cemitérios antigos de uma maneira que vai te surpreender e, provavelmente, te inquietar profundamente. Durante minhas investigações, descobri um padrão que se repete em cemitérios de diferentes continentes, separados por milhares de quilômetros e séculos de diferença. Um padrão que sugere que estas práticas não foram casos isolados, mas parte de algo muito maior e organizado do que jamais imaginamos. A rede oculta de conhecimento. No cemitério do Père-Lachaise em Paris, especificamente em uma seção que raramente os turistas visitam, existe uma cripta que oficialmente pertence a uma família nobre francesa do século XVIII. No entanto,
Os registros que consegui obter através de contatos em arquivos históricos revelam algo extraordinário. Esta cripta foi utilizada como ponto de encontro para uma rede internacional de médicos, anatomistas e o que hoje chamaríamos de cientistas forenses. Esta rede operava sob o codinome de Os Guardiões do Conhecimento Eterno e possuía um sistema de comunicação que abrangia cemitérios em Londres, Praga, Viena, Roma e até alguns nas colônias americanas. Trocavam não apenas corpos e órgãos, mas também técnicas, descobertas e, o mais perturbador, listas de pessoas vivas que consideravam espécimes potenciais para seus experimentos futuros. No cemitério de Gate, em Londres, existe um túmulo aparentemente normal de um comerciante do século XIX chamado Edmund Blackwood. Mas Edmund Blackwood nunca existiu. Era uma identidade falsa utilizada por esta rede para camuflar suas atividades. O túmulo real contém os restos de pelo menos 12 pessoas diferentes, todas com características físicas ou condições médicas específicas que as tornavam sujeitos de estudo valiosos. Os mapas secretos. O que torna isso ainda mais aterrorizante é que estes cemitérios estão conectados pelo que os membros da rede chamavam de mapas de colheita. Estes mapas, alguns dos quais sobreviveram até os dias de hoje em coleções particulares e arquivos universitários restritos, mostram rotas específicas entre cemitérios, marcando datas ideais para aquisições e sinalizando túmulos de pessoas com características particulares. No cemitério judeu de Praga, por exemplo, há marcas quase imperceptíveis em certas lápides, símbolos que parecem decorativos, mas que na realidade indicavam aos membros da rede quais corpos haviam sido processados e quais ainda estavam disponíveis. Estas marcas continuam lá, e se você souber o que procurar, pode identificá-las até hoje. Um investigador independente de Berlim, cujo nome não posso revelar por razões de segurança, forneceu-me fotografias de documentos que provam que esta rede não se limitava à Europa. Tinham contatos em cemitérios de Boston, Nova York, Charleston e Nova Orleans. O intercâmbio incluía não apenas espécimes físicos, mas também registros detalhados de linhagens familiares, históricos médicos e o que eles chamavam de mapas genéticos primitivos. O Cemitério da Recoleta, o Laboratório Sul-Americano. Em Buenos Aires, Argentina, o famoso Cemitério da Recoleta esconde um dos capítulos mais tenebrosos desta rede internacional. Durante a febre amarela de 1871, quando milhares de pessoas morriam diariamente, membros da rede se estabeleceram na cidade sob a fachada de especialistas europeus em controle de epidemias. O que realmente fizeram foi aproveitar o caos para realizar experimentos massivos com os corpos das vítimas. Tinham uma seção inteira do cemitério dedicada ao que chamavam de estudos de progressão patológica. Infectavam deliberadamente cadáveres frescos com diferentes linhagens de doenças para estudar como se desenvolviam em tecidos mortos contra tecidos vivos. Os registros, que permaneceram ocultos nos arquivos municipais até 1987, mostram que processaram mais de 3.000 corpos durante o auge da epidemia. Mas aqui vem o mais perturbador: nem todos esses corpos estavam mortos quando chegaram ao cemitério. Um diário pessoal de um médico argentino da época, encontrado em 2003 durante reformas em uma casa antiga no bairro de San Telmo, descreve com horror como ele presenciou o transporte de pessoas ainda vivas, porém inconscientes, para a seção experimental do cemitério. O médico escreveu: "Os gritos que saem daquela seção durante a noite não são de fantasmas. São de pessoas que ainda respiram enquanto lhes fazem coisas que nenhum ser humano deveria experimentar. A tecnologia primitiva de preservação." Mas talvez o mais impactante de tudo isso é que esta rede desenvolveu técnicas de preservação de corpos e órgãos que estavam séculos à frente do seu tempo. No cemitério de Montparnasse, em Paris, existe uma abóbada subterrânea que oficialmente não existe em nenhum plano ou registro municipal. Esta abóbada, descoberta acidentalmente em 1994 durante trabalhos de manutenção na tubulação,
continha equipamentos de preservação que os especialistas atuais levaram meses para compreender. Tinham sistemas de refrigeração que funcionavam sem eletricidade, utilizando reações químicas complexas. Haviam desenvolvido fluidos de embalsamamento que mantinham os tecidos flexíveis e funcionais durante anos. Mas o mais inquietante era uma sala repleta de recipientes de vidro, cada um contendo órgãos perfeitamente preservados, etiquetados não apenas com a data da extração, mas com nomes, idades e o que pareciam ser resultados de experimentos. Alguns destes órgãos mostravam modificações que não correspondiam a nenhuma condição médica conhecida. Tinham sido alterados deliberadamente. As autoridades francesas selaram imediatamente a abóbada e classificaram toda a informação como segurança nacional. Oficialmente, nunca nada foi encontrado. Mas as fotografias que um dos trabalhadores conseguiu tirar antes da chegada das autoridades circulam em certos círculos de investigação forense, e o que elas mostram desafia tudo o que acreditamos saber sobre as capacidades médicas dos séculos XVIII e XIX. Os experimentos com crianças. Há um aspecto desta história que é particularmente difícil de contar, mas é necessário que você saiba. A rede tinha uma seção especial dedicada ao que chamavam de espécimes de desenvolvimento. Estamos falando de crianças. No cemitério de Glasnevin, em Dublin, na Irlanda, existe uma seção chamada Angels Rest, supostamente dedicada a crianças que morreram durante as epidemias de cólera do século XIX. No entanto, uma análise forense realizada em segredo em 2001 revelou que muitas destas crianças não morreram de cólera. Apresentavam sinais de intervenções cirúrgicas complexas, modificações em suas estruturas ósseas e evidências de terem sido mantidas vivas durante procedimentos que hoje consideraríamos tortura médica. Os investigadores encontraram provas de que algumas destas crianças foram mantidas em estado de inconsciência por semanas ou até meses, enquanto realizavam nelas experimentos progressivos. Um documento parcialmente queimado, encontrado nos porões do hospital adjacente ao cemitério, descreve experimentos para acelerar ou retardar o desenvolvimento cognitivo mediante intervenção direta em tecido cerebral vivo. O documento está assinado por 3 médicos diferentes, um de Londres, um de Viena e um local de Dublin, confirmando a natureza internacional destas atividades. A conexão com sociedades secretas. Durante minha investigação, descobri conexões inquietantes entre esta rede de cemitérios e algumas das sociedades secretas mais poderosas da época. Não vou mencionar nomes específicos porque algumas destas organizações ainda existem e possuem influência considerável, mas os símbolos que encontrei em vários cemitérios coincidem exatamente com emblemas utilizados por grupos que oficialmente se dedicavam à busca do conhecimento superior. No cemitério de Kensal Green, em Londres, há uma tumba que pertence oficialmente a um filantropo e estudioso das ciências naturais chamado Sir Reginald Ashworth. Mas Sir Reginald era o codinome utilizado pelo coordenador principal de toda a rede. Sua tumba real está vazia, mas abaixo dela existe uma câmara que funcionava como centro de comando para as operações em todo o Reino Unido. Esta câmara, explorada clandestinamente em 1987 por um grupo de investigadores independentes, continha mapas detalhados de cemitérios no mundo todo, listas de contatos em diferentes países e, o mais perturbador, planos para expandir as operações para o que chamavam de territórios de oportunidade na África, Ásia e Américas. Os documentos mostravam que não se tratava apenas de curiosidade científica descontrolada. Havia objetivos específicos relacionados ao que chamavam de melhoramento da espécie humana e aceleração da evolução mediante intervenção direta. Alguns dos textos falam em criar espécimes superiores, combinando características de diferentes indivíduos. Os cemitérios modernos e a continuidade. Mas aqui vem o que realmente me tirou o sono durante meses após a descoberta: esta rede nunca desapareceu completamente. Ela evoluiu, adaptou-se, tornou-se mais sofisticada e muito mais difícil de detectar. Em cemitérios construídos durante o século XX.
especialmente aqueles localizados perto de universidades com programas médicos prestigiados, continuam aparecendo padrões similares. Seções restritas que oficialmente não existem, túmulos com datas inconsistentes e, o mais inquietante, desaparecimentos de corpos que nunca são relatados oficialmente. Um funcionário de manutenção de um cemitério em Massachusetts, que preferiu permanecer anônimo, contou-me que, durante seus 30 anos de trabalho, notou que certos corpos simplesmente desaparecem de suas tumbas durante a noite. Quando ele relata estas inconsistências, seus superiores dizem que ele deve estar confuso, que deve conferir melhor os registros. Mas ele mantém seus próprios registros privados, e os números não batem. Ele me mostrou fotografias de túmulos que ele sabe que continham corpos, mas que, quando foram abertos oficialmente para manutenção de rotina, estavam vazios. As autoridades do cemitério sempre têm explicações, erros nos registros, problemas com a documentação, famílias que transferiram os restos sem notificar adequadamente. Mas este funcionário notou um padrão: os corpos que desaparecem sempre pertencem a pessoas que morreram de condições médicas raras, que tinham características físicas incomuns ou que faziam parte de famílias com históricos genéticos particulares.